Meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de ler um texto da Bíblia que está lá em Isaías, capítulo 49, no versículo 2. Nos diz assim a palavra: E fez a minha boca como uma espada aguda, e como a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, ou uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. Aqui o profeta Isaías, ele menciona um processo de um guerreiro, e ele faz essa comparação com o processo de Deus na vida dele. Quando um arqueiro ele se preparava para a guerra, ele polia a flecha, ele limpava aquela flecha para que ela estivesse ali pronta para ser usada, porque a flecha, quando lançada, se não fosse polida, ela se desviaria daquele alvo, daquele percurso que ela deveria traçar, devido às farpas, devido à falta do polimento. Então, era um procedimento comum, é um procedimento comum que um arqueiro ele limpe, ele prepare a flecha antes de utilizá-la. E o profeta Isaías ele fala justamente disso, ele fala de um preparo, de algo que Deus ele vai fazendo, vai realizando na vida dele, condicionando ele, né, à peleja, às batalhas, aos enfrentamentos da vida como um servo de Deus. Mas o interessante é o final. O texto diz assim: e me escondeu na sua aljava. Ele prepara o profeta, mas o guarda. Ele prepara a flecha, mas guarda a flecha, pois não era o momento de ela ser utilizada. Em diversos momentos, nos desertos da nossa vida, nós pensamos, agora é a hora, vai acontecer, as coisas vão clarear, a bênção virá, a gente parece que sente que vai acontecer, mas muitas vezes isso, infelizmente, é um engano. Não é o momento, ainda não é a hora, não acontece. E aí vem a frustração, aí vem a angústia, parece que tudo aumenta, né? A desesperança, a incredulidade. Parece que Deus ele nos prepara, vai nos preparando, prepara todo o terreno, e na hora que a gente pensa que a vitória virá, que vai acontecer, que a porta vai se abrir, que aquele que se foi retornará, as coisas vão acontecer, elas não acontecem. Nós somos guardados dentro da aljava, né? A aljava era como se fosse um recipiente ali, onde se colocava as flechas prontas, polidas, e o arqueiro levava aquelas flechas em suas costas. Deus ele faz isso, né, irmãos? Quantas vezes nós pensamos que a restauração ela vai se dar, que o milagre vai acontecer, e nós somos guardados e não acontece, e é guardada para uma outra hora a nossa bênção. Mas é assim mesmo. O processo da restauração, o processo de uma restauração de vida, ele se dá dessa forma. Eu, ao longo do meu deserto, teve 2 momentos que eu falei, agora vai. Agora essa flecha vai sair da mão do arqueiro e vai ser lançada no alvo. Agora eu vou acertar o alvo. E quando eu fui ver, a flecha ela foi guardada de novo. Então isso às vezes cria até uma certa desesperança. Você vai ter que recobrar o ânimo, recobrar a fé. Isso também faz parte. Isso também faz parte da nossa transformação e da nossa maturação quanto servos e servos de Deus. E tem um aspecto interessante. Quando ele pega a flecha e ele vai utilizá-la finalmente, e quanto mais para trás ele puxa a sua flecha, mais longe ela irá. Deus faz da mesma forma. Quanto mais para trás ele nos leva, ele nos puxa, ele nos leva ao nosso limite, porque a flecha ela vai até o limite da corda para que ela seja lançada. Quando nós somos levados ao nosso limite, é para nos alçar a novas etapas na nossa vida, a novos momentos. Grandes lutas são sinônimos de grandes oportunidades. Grandes lutas são sinônimos de nova etapa, de um momento de vitória, de um tempo de restauração, de um tempo de provisão, de grandes maravilhas. Isso a gente vê em toda a palavra de Deus. Grandes tempestades antecedem períodos prolongados de bonança e de fartura. Quando Deus está puxando, é porque Ele vai arremessar você mais longe. É porque Ele vai te lançar para um novo momento, para uma nova experiência com Ele, uma nova vida. Às vezes somos guardados na aljava do Senhor, às vezes somos colocados ali numa posição de espera, e a espera não é fácil. Você vê as outras flechas sendo retiradas, né? A restauração se dando na vida do irmão, da irmã, as flechas sendo lançadas e acertando o alvo, e a sua vez não chega. Você vai vendo a aljava se esvaziando. Pessoas que entraram no deserto estão saindo, mas você continua. A sua flecha não é arremessada, mas na hora certa. Aquele que limpou, aquele que guardou, ele vai te lançar para a vitória. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.